Boa tarde a todos. Hoje estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023. Eu sou Luana e serei a facilitadora da reunião de hoje. Como sempre, nossa reunião será dividida em 3 blocos, com intervalo de 5 minutos entre os blocos, ok? E aí, nesse intervalo, vocês podem mandar as perguntas pelo chat, que nós teremos o prazer em responder. O nosso primeiro bloco será composto, de apresentações da parte de meteorologia, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. E para começar, eu chamo o Eduardo para nos mostrar a previsão meteorológica. Por favor, Eduardo, a palavra está contigo. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos e todas. Começando a reunião com a apresentação da meteorologia, e sempre dando uma olhada no que aconteceu nessa última semana. Nessa última semana, durante quase toda a semana, a gente teve a ocorrência de áreas de instabilidade atuando sobre a maior parte do Brasil. E em questão de chuva, os maiores volumes de chuva atingiram a bacia do Madeira, principalmente ali no lado boliviano da bacia, e também a bacia do Rio Paraguai. A gente também teve pancadas de chuva em quase todas as bacias do Sim, tivemos volumes de mais de 50 milímetros na incremental Itaipu, nas bacias do Grande e do Paraíba do Sul, e nas demais bacias já foi uma chuva mais isolada, mais mal distribuída, e com os menores volumes atingindo novamente as bacias da região sul, principalmente o Uruguai e o Jacuí, que tiveram pouca chuva já, e já vem registrando pouca chuva já há algumas semanas em decorrência do fenômeno Laninha. Em relação à geração eólica, a gente teve uma ligeira redução da geração eólica em toda a costa do Nordeste e também aqui no interior, entre o norte da Bahia e o oeste de Pernambuco, principalmente. Para essa semana corrente, a gente tem uma frente fria avançando uma frente fria atuando aqui em Santa Catarina nesse momento, ela avança até o Rio de Janeiro. Num primeiro momento, essa frente fria vai ocasionar precipitação, pancadas de chuva no alto, na cabeceira da bacia do Rio Iguaçu, também é bem aqui na cabeceira do Rio Uruguai, e na incremental Itaipu e na bacia do Paranapanema e Tietê. A partir do início da próxima semana, a partir de segunda, terça-feira, essa chuva já vai, a frente fria chega aqui ao Rio de Janeiro, ela passa a organizar uma chuva nesse eixo, que vai do Rio de Janeiro até o Amazonas. Os 3 modelos indicam essa condição, de frente fria avançando até o Rio de Janeiro. O modelo ETA é o que indica os maiores volumes de precipitação, atingindo principalmente a bacia do Paraíba do Sul e a bacia do Madeira. O modelo GFS ele mostra os maiores volumes de chuva nas bacias do Grande, no Alto São Francisco, no Paranaíba, a montante de Jupiari, na Calha do Paraná, e também nas bacias do Madeira e nas bacias da região norte. Já o SMWF é o que mostra menores volumes de precipitação na maior parte do Brasil, e os maiores volumes, aqui já se aproximando de 100 milímetros, atingem a bacia do Paraíba do Sul, mas nas demais bacias fica em torno de 50 a 60 milímetros, 50 a 70 milímetros. Aqui a gente vê, que na combinação dos modelos e com a remoção de viés, quando a gente coloca cada peso nos modelos, a gente vê que os maiores volumes de chuva previstos por esse método são na bacia do Madeira, aqui no Paraíba do Sul e na calha principal do Paraná, pega também uma parte do Grande, e nas bacias aqui do Tocantins e do Xingu. Para a segunda semana do horizonte, os modelos continuam indicando precipitação, ou seja, não teremos nenhuma quebra de precipitação na segunda semana, vamos continuar com pancadas de chuva nessa faixa do subsistema sudeste e centro-oeste, também na região norte. O consenso tem indicado precipitação, um aumento da precipitação na segunda semana do horizonte para as bacias da região sul, mas já há algum tempo os modelos têm indicado isso, para um aumento de precipitação na segunda semana, mas quando a gente vai se aproximando da segunda semana, quando ela passa a ser a primeira semana, a gente acaba tendo uma redução dos volumes previstos para a região sul na semana em questão. Em relação à temperatura, mesmo com o avanço dessa frente fria e a organização desse novo corredor de umidade, a gente espera estabilidade, ou seja, teremos mais uma semana de calor em basicamente todas as capitais do Brasil. E, em compensação, para a geração eólica,
além do avanço dessa frente fria, né, que afasta a alta subtropical do Atlântico Sul e, com isso, reduz a geração eólica no Nordeste, a gente vai ter a aproximação da zona de convergência intertropical, aquela banda de nebulosidade que circunda o globo na faixa equatorial, e a ZCIT, né, ela deve vir mais para o sul, e ela começa a afetar tanto em questão de chuva, o litoral do Norte e Nordeste, atingindo as capitais aqui, Belém, São Luís e Fortaleza, como também deve diminuir a geração, a intensidade dos ventos aqui nessa região. Em relação à geração solar fotovoltaica, a mesma coisa, né? Com a descida das ZCIT, a gente passa a ter uma redução de geração solar aqui nos estados que têm parques mais próximos da costa, principalmente aqui no Rio Grande do Norte e Ceará, e o avanço da frente fria e o corredor de umidade reduzem novamente a geração solar fotovoltaica nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Te passo de volta a palavra, Luana, e agradeço. Obrigada, Eduardo. A próxima apresentação será sobre a previsão hidrológica e eu chamo o Carlos para fazer a apresentação. Por favor, Carlos. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos. Iniciar aqui o compartilhamento. Certo, então agora eu vou iniciar a apresentação sobre a previsão hidrológica da revisão 1 do PMO de fevereiro. Então, começando aqui com a previsão de precipitação até o dia 17, dando maior enfoque então para a previsão para o conjunto representada aqui pela cor roxa. Para a bacia do Grande, vemos precipitação distribuída ao longo de todo o horizonte previsto, com um volume sempre acima dos 5 milímetros. Já para a bacia do Rio Paranaíba, a precipitação ela fica nesse mesmo patamar da bacia do Grande a partir do dia 5, 6, ficando dessa mesma forma até o final do horizonte. Nas bacias do Paraná e Paranapanema, vemos volumes maiores de precipitação logo no começo do horizonte apresentado, dias 13 e 4, com um volume superando aí os 15 milímetros, e depois reduzindo e voltando a aumentar um pouco mais no final desse horizonte. Então, aqui apresentamos o acompanhamento diário das zenas do subsistema sudeste, né? Vemos que, a partir das condições apresentadas de precipitação, as afluências nesses subsistemas elas caminham um pouco de lado, mantendo esse mesmo patamar, ficando, então, acima da média do mês de fevereiro. Então, a previsão mensal para o subsistema sudeste fica em 105% da MLT, que corresponde ao 40º maior do histórico de 93 anos. Seguindo, então, para acompanhamento de ENAs na bacia do Grande, a previsão indica a manutenção dessa tendência de recessão na bacia, com a previsão mensal indicando 125% da MLT, então, ou seja, ficando acima da média até o final do mês, correspondendo ao 22º maior do histórico. Na bacia do Rio Paranaíba, diferente da do Grande, a previsão já indica uma recessão que faça com que as afluências fiquem abaixo da média histórica para esse período, e a previsão de fechamento fica em 88% da MLT, corresponde então ao 40º menor do histórico. Na bacia do Rio Paranapanema, em função dos maiores volumes de precipitação logo no início do horizonte, temos essa ascensão das vazões até mais ou menos a metade da próxima semana, quando depois já voltam a reduzir, ficando aí abaixo da média do período. Então, a previsão de fechamento para a bacia do Paranapanema é de 92% da MLT, que corresponde ao 43º maior do histórico, menor do histórico. Então, na bacia do Paraná também, em função da previsão de precipitação logo no começo do horizonte, temos esse leve aumento nas afluências que depois passam a reduzir, mas nesse caso ficando aqui um pouco acima da média para o período. Então, a previsão de fechamento para a bacia do Paraná fica em 111% da MLT, correspondendo ao 33º maior do histórico. Passando para a previsão de precipitação para as bacias do subsistema sul, então no Iguaçu, grande volume de precipitação aqui no dia 3, depois volumes abaixo dos 5 milímetros até o dia 14, quando voltam a aumentar. A bacia do Uruguai também comportamento semelhante, maior volume aqui logo no primeiro dia previsto. Então aqui apresentamos o acompanhamento das zenas do subsistema sul, então um aumento nas afluências aqui logo no começo do horizonte previsto,
mas seguido de uma recessão até mais ou menos o final do período. Então, a previsão de fechamento para o mês de fevereiro fica em 67% da MLT, que corresponde ao 35º menor do histórico para o subsistema. Na bacia do Rio Iguaçu também vemos esse aumento nas afluências no começo do horizonte previsto, seguido da recessão. Então, a previsão de fechamento para essa bacia fica em 85% da MLT, correspondendo ao 46º menor do histórico. Na bacia do Rio Uruguai, de frente da do Iguaçu, a gente vê já um comportamento mais acentuado aqui de recessão, apesar desse leve aumento aqui no começo da próxima semana, e uma resposta maior também aqui no final do meio para o final da segunda semana prevista. Mas ainda assim, o fechamento previsto para a bacia do Rio Uruguai é de 51% da MLT, correspondendo ao 20º menor do histórico. Seguindo para a previsão de precipitação para os subsistemas Nordeste e Norte, então temos aqui no São Francisco precipitação com volumes superiores a 5 milímetros a partir aí do dia 7, ficando assim até o final do horizonte, enquanto para a bacia do Rio Tocantins essa precipitação é distribuída ao longo de todo o horizonte com volume sempre acima de 5 milímetros. Então aqui vemos o acompanhamento de hienas do subsistema Nordeste, apresentando então essa tendência de recessão, que pelo menos até a segunda semana prevista ficaria um pouco acima da média. Previsão de fechamento para o mês fica então em 100% da MLT, correspondendo ao 44º maior do histórico. Aqui temos o acompanhamento hidrológico dos poços do Médio São Francisco, com destaque então aqui para o comportamento visto aqui para os poços de São Romão e São Francisco, já indicando essa recessão para os próximos dias, que é algo que também a gente pode esperar ver também para as afluências aqui da usina de Sobradinho, correspondendo aqui à linha em cinza. Então, conforme os poços já nos indicavam, aqui a bacia do Rio São Francisco apresenta então essa recessão nas afluências do sistema, com a previsão de fechamento de 103% da MLT, correspondendo à 40ª maior do histórico. Já no subsistema norte, vemos então as condições de afluência melhorando para as próximas semanas. Com esse aumento, a previsão de fechamento fica em 124% da MLT, que corresponde ao 19º maior do histórico. Então aqui o acompanhamento das zenas da bacia do Tocantins indicando esse mesmo aumento. Previsão de fechamento para essa bacia em 104% da MLT, correspondendo ao 35º maior do histórico. Com relação à previsão hidrológica para a próxima semana, temos aqui como destaque com bacias com previsão acima de 120, que é a bacia do Xingu, Cubaúna, Santo Antônio de Jari, Araguari, Uatumã, bacias do Grande, Paranapanema e Tietê, e a bacia também de Itabapoana. Com relação à previsão hidrológica mensal para fevereiro, temos que para o subsistema Sudeste, Nordeste e Norte há uma diferença pequena com relação às previsões realizadas no PMO e para a revisão 1. Contudo, para o subsistema Sul é onde percebemos a maior diferença, com a previsão feita no PMO em 142% da MLT, e na revisão 1 essa condição ela diminuiu bastante, caindo então para 67%. Algo que fica também bastante claro quando a gente compara aqui a previsão hidrológica mensal aqui para os meses de fevereiro e março. Então, o subsistema sul foi onde o mês de fevereiro ficou mais discrepante com relação ao PMO, e as variações aqui para o mês de março no subsistema sul ficaram entre 32 e 188. Então, o subsistema sudeste com previsões mais coerentes para o mês de fevereiro entre PMO e revisão 1, e para o mês de março, então, previsões variando entre 68% e 152% da MLT de ANA. Subsistema Nordeste, mês de fevereiro também bastante próximo ao visto pelo PMO, e no mês de março, previsões variando entre 41% e 198% da MLT. Subsistema Norte, aqui para a semana 2, no mês de fevereiro, uma diferença um pouco maior que nos outros dois subsistemas, e a previsão no mês de março variando então entre 86% e 151% da MLT. Seguindo para a evolução dos armazenamentos dos subsistemas, temos o Subsistema Norte com maior armazenamento verificado,
de 90,3%, enquanto o subsistema Sudeste é o menor, com 70,5%. Contudo, apontamos, então, a tendência de crescimento aqui dos subsistemas Sudeste, Nordeste e Norte, enquanto o subsistema Sul já apresenta um comportamento um pouco mais estável. Então, por último, aqui temos a evolução dos armazenamentos dos aproveitamentos hidrelétricos do Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação e Três Marias e Itumbiara. Então, o aproveitamento com menor energia armazenada fica em 55%, correspondendo à Nova Ponte, e o maior sendo aqui o aproveitamento de Furnas, com 93,8%. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e fico à disposição para qualquer questionamento. Devolvo a palavra para você, Luana. Perfeito, Carla, obrigada. A nossa terceira apresentação desse primeiro bloco será sobre a operação hidráulica e eu chamo a Dayana para fazer. Por favor, Dayana. Obrigada, Luana. Boa tarde a todos. Só um instante que eu vou compartilhar aqui a apresentação. Pronto. Então, dando sequência aqui na reunião semanal da operação, vou apresentar os principais destaques da operação hidráulica, começando então com as salas de crise e de acompanhamento que atualmente estão vigentes. Essas salas são coordenadas pela ANA e tem participação do ONS. Então, dando destaque às salas de acompanhamento, nós temos para a Bacia do Rio Tocantins, para a Bacia do Rio Paranapanema e para a Bacia do Rio São Francisco. Atualmente também estão acontecendo as salas de crise de cheia do Rio Doce e a sala de crise da região sul. Além disso, também existem os grupos técnicos de apoio à Bacia do Rio Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e o GTOH. Nos próximos slides eu vou dar destaque a algumas salas dessas que aconteceram na semana passada, começando com a primeira reunião da sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins. Ela ocorreu no dia 25 de janeiro. Na ocasião dessa sala foram apresentados o acompanhamento das condições hidrelétricas das principais usinas da bacia e teve o destaque para a simulação da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, usina de cabeceira. A simulação hidráulica ela teve o horizonte do dia 24 de janeiro até o dia 28 de fevereiro. Para a previsão das afluências foi utilizado o modelo SMAP do ONS, a partir da previsão de chuva estendida do modelo SMWF. Então, nesse primeiro gráfico à esquerda, a gente pode observar o horizonte considerado no gráfico março de 2022 até março desse ano. Na linha azul está representada as vazões naturais observadas até o momento da simulação. Na linha pontilhada preta, a média de longo termo. Então, para o cenário de vazões, nós consideramos um menos otimista, considerado como cenário inferior, e para esse caso, a média de vazão natural por período previsto ficou em torno de 1.169 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a 77% da MLT. Consideramos também um cenário mais otimista, denominado cenário superior. Para esse caso, a média de vazão no período da simulação ficou em torno de 1.359 metros cúbicos por segundo, que corresponde a 89% da MLT. Esses dois cenários estão representados aqui no gráfico, o cenário inferior na linha tracejada vermelha e o cenário superior na linha tracejada amarela. Com base nesses dois cenários de vazão e considerando a política de defluência de 100 metros cúbicos por segundo, a política atualmente praticada, minimizada lá em Serra da Mesa, nós obtemos esse gráfico que mostra a evolução do armazenamento de Serra da Mesa até o final do horizonte da simulação. Então, o que nós podemos observar é que, para o cenário inferior, partindo de 66,3%, no início de março, nós chegaríamos, Serra da Mesa, com armazenamento de 73,7%. Agora, considerando o cenário otimista, nós chegaríamos, no final do horizonte, com 75,2%. Um destaque é que esses dois cenários, tanto o inferior quanto o superior, são relativamente próximos, mas comparado com o mesmo período do ano passado, a gente observa um ganho expressivo de armazenamento. Então, enquanto em março de 2022 a gente tinha aproximadamente 55% de armazenamento em Serra da Mesa, pela nossa previsão a gente
chega em março desse ano com 20 pontos percentuais acima, cerca de 75%. Outro destaque foi a reunião da Sala de Acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, que aconteceu no dia 26 de janeiro. De forma similar, nessa sala também foram apresentados, né, o acompanhamento hidrológico e de operação das usinas despachadas pelo INS. Nós destacamos a política de defluência para as principais usinas. Para Jurumirim, nós temos a defluência mínima de 147. Para Chavantes, a defluência mínima de 96, que foi válida até 31 de janeiro de 2023, e após isso está sendo válida a defluência mínima de 85 metros cúbicos por segundo, e para Capivara vale a defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo. Todas essas restrições estão declaradas via FSAR-H. Também foi apresentada uma simulação hidráulica na ocasião dessa reunião. O horizonte da simulação considerado foi do dia 25 de janeiro até o dia 11 de fevereiro. Foi utilizado o modelo SMAP, né, para a obtenção da previsão de afluências, a partir da combinação dos modelos de chuva ETA, GFS e SMWF. Em relação à política de defluências, para essa simulação foi considerado o Jurumirim minimizado, com 147 metros cúbicos por segundo. Para Chavantes foi considerado nos dias úteis uma defluência de 300 e nos demais dias 200. Para Capivara foi considerado uma defluência de 1.050 nos dias úteis e nos demais dias 700 metros cúbicos por segundo. E para Mauá foi considerado uma defluência de 300 metros cúbicos por segundo. Então, com base nessas diretrizes, nós apresentamos esse gráfico, né, o resultado da simulação. A primeira linha roxa representa a evolução dos armazenamentos para a usina de Mauá. A gente pode observar que ao longo do horizonte, o armazenamento tem um leve depressionamento, mas em seguida tem a recuperação, partindo de 99% de armazenamento e chegando em 96%. Para Capivara, representado pela linha verde, parte-se de 83% e no final do horizonte simulado em 86%. Para a usina de Jurumirim, parte-se de 80%, alcançando 84%. E, por fim, para Chavantes, parte-se de um armazenamento de 74%, ganhando ao longo do período 2 pontos percentuais, chegando a 76%. Aqui ao lado, esses 3 gráficos é um destaque justamente da evolução dos armazenamentos dos principais reservatórios ao longo dos últimos anos. Destacamos na linha azul o ano de 2021, na linha preta 2022 e esse ano na linha vermelha. Que nós podemos observar que, primeiramente, para Jurumirim, a linha preta ano de 2022, o reservatório aumentou seu volume útil, né, consideravelmente em relação ao ano de 2021, e para esse ano a gente vê uma condição bem mais favorável, um patamar de 80%. O mesmo ocorre observando para a usina de Chavantes. Em 2022 teve um ganho expressivo de armazenamento, e esse ano nós estamos observando volumes no patamar de 74%. Para Capivara também, o aumento do armazenamento foi mais expressivo a partir de outubro de 2022, quando se chegou ali próximos de volumes úteis no patamar de 90%. Em relação ao início desse ano, a gente observa armazenamentos no patamar de 83%. Isso, né, resultando numa condição bem mais favorável para os reservatórios da Bacia do Rio Paranapanema para esse ano. Por fim, apresento a agenda das reuniões das salas da ANA. A próxima reunião da Sala do Doce está prevista para o dia 9 de fevereiro, do Paranapanema para o dia 23 de fevereiro, a do São Francisco acontecerá na próxima semana, dia 7, a da região sul no dia 16 de fevereiro e da Bacia do Tocantins no dia 28 de fevereiro. Lembrando que todas essas reuniões são transmitidas ao vivo pelo YouTube e as gravações também ficam disponíveis no canal da ANA, no YouTube. Agradeço, Luana, e te retorno a palavra. Obrigada.
Obrigada a você, Dayana. Agora vamos ao nosso intervalo de 5 minutos, quando retomaremos com as apresentações do segundo bloco e com as respostas às perguntas enviadas pelo chat. Obrigada. Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos começar agora o nosso segundo bloco. Inicialmente nós não tivemos perguntas para o primeiro bloco, então vamos partir direto para a apresentação do segundo bloco, ok? A primeira apresentação será feita pelo Gabriel e tratará da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Gabriel. Obrigado, Luana. Vou compartilhar aqui. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação aqui da previsão de carga para a programação diária eletroenergética ao longo da última semana. Para o subsistema Sudeste, nós tivemos uma semana muito bem ajustada, à exceção no domingo, que a gente teve aqui uma penetração maior da micro e mini geração distribuída. Muitas vezes tende a ter essa variação devido à quantidade já da potência instalada no Sudeste. Havia expectativa de um tempo nublado, tanto em Rio de Janeiro, mais nublado, tanto no Rio quanto em São Paulo, o que acabou não se verificando, e acabou vindo o verificado acabou vindo bem abaixo aí, muito devido ao efeito da carga atendida pela geração distribuída. No geral, a semana teve um desvio de 1,84%, 83% dos desvios abaixo de 3%, resultado muito bom aqui no subsistema Sudeste. No subsistema Sul, o subsistema Sul é o subsistema que ele tem sofrido os maiores efeitos aí com a micro e mini geração distribuída. A gente está aí com podendo chegar aí em picos até de 30% da carga, 30% da carga, 4 gigas, tá, de pico de MMGD no subsistema Sul. Então isso tem, no geral, afetado aí, é o subsistema mais afetado em termos de previsão de carga, mas teve um resultado 3%, um desvio geral na semana, tá? No subsistema Nordeste, foi uma semana muito boa, teve resultados muito bons, aí teve um comportamento bom, 1,69 de erro médio no PDP e 88% dos desvios menores do que 3%. Já no subsistema Norte, nós tivemos aí também uma semana bem ajustada, a carga veio conforme previsto na maior parte dos dias, e nós tivemos aí um desvio de 1,38%, o MAP, e 93% dos desvios abaixo de 3%. No SIM, a gente teve o maior desvio aqui no domingo, muito em função do desvio no subsistema Sudeste e Nordeste, tá? Mas no resto da semana, a carga veio muito bem ajustada, tá? Com um desvio médio aí de 1,5% no PDP e 90% dos desvios abaixo de 3%. Luana, eu passo a palavra a você, tá? Agora com a Marcela também vai continuar com a apresentação dos desvios semanais. Perfeito, Gabriel, obrigada. Agora a segunda apresentação vai ser a previsão de carga para o PMO, que, como você bem falou, vai ser feita pela Marcela. Por favor, Marcela. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. Então, vou pedir só um instantinho para eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bem, então, dando seguimento, a gente começa a falar da previsão de carga para a programação semanal da operação. Segue bastante em linha com o que nós vimos aí em relação ao comportamento da carga diária.
Inicialmente, nós trazemos alguns destaques para vocês, tanto relacionados à parte econômica, como também aos meteorológicos, que a gente vai ver mais à frente. Em relação à parte econômica, nós temos aqui as informações mais recentes, que se trata do mês de janeiro, né? E em termos da desaceleração das atividades econômicas que a gente vem observando ao longo dos últimos meses, como destaque referente ao mês de janeiro, a gente tem aí o resultado do índice de gerente de compras, né, que mostra aí uma deterioração mais lenta nas condições dos negócios, comparado a esse período mais recente dos 3 meses de queda. As empresas, elas continuaram reduzindo a compra de insumos e, associado a isso, também teve um breve período de redução dos postos de trabalho. Mas, apesar desses fatores citados anteriormente, as expectativas dos negócios, elas permaneceram ainda bem dentro de um campo positivo. Então, esses são destaques relacionados aos últimos acontecimentos, mas que, com certeza, também servem como premissas para a elaboração das previsões de carga, tanto do mês de fevereiro, quanto das semanas que a gente vai revendo a cada revisão. Nós trazemos aqui também os destaques meteorológicos, né, que foram utilizados também como premissas em relação aos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para a próxima semana operativa, são esperadas condições bastante semelhantes ao comportamento que a gente observou nessa semana. Então, nós deveremos ter ainda temperaturas bastante elevadas e ocorrência de pancadas de chuva nos finais de tarde e noite, né, nas capitais. Em relação aos subsistemas Nordeste e Norte, apesar da expectativa de previsão de temperaturas elevadas, como é comum para essas localidades, há uma previsão de atuação da zona de convergência intertropical, que o Eduardo citou na apresentação dele, que é um sistema que provoca maior incidência não só de nebulosidade, mas também de precipitação. E isso vai aparecer com mais clareza para a gente em Fortaleza, São Luís e Belém. Já no caso de Manaus, a gente vem observando já há algumas semanas, né, totais de precipitação mais acentuados, mas é um comportamento típico, né, para essa época, para a estação, né, que é o período chuvoso dessa localidade. Então, aqui, dando continuidade, nós seguimos com o acompanhamento e as previsões de carga para o horizonte de previsão, que agora é da segunda à quinta semana operativa do mês de fevereiro. O gráfico ele mostra para nós, nessa barra azul mais escura, a previsão inicial para o mês em curso. Para a primeira semana, essa barrinha de cor cinza, né, mais claro, nós temos a expectativa de fechamento da semana, com base em informações verificadas até quarta-feira, e a previsão para os dias de quinta e sexta-feira para fechamento da semana operativa. Então, no caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, essa semana ela está fechando com um desvio de 1,1, ou seja, um valor bastante ajustado à nossa previsão, né, à nossa projeção para essa semana, e o destaque que a gente tem a fazer, como falado no slide anterior, é relacionado às temperaturas elevadas, mas nada muito diferente do que se é esperado para essa época do ano. Dadas as condições, né, de expectativa de estabilidade em termos de temperatura e de precipitação para a próxima semana, nós fizemos um ajuste de 0,8% em relação às nossas projeções anteriores. Nós fizemos não só para a segunda semana operativa do mês, onde a gente tem premissas mais evidentes, principalmente relacionadas às temperaturas, mas nós fizemos esse ajuste também pequeno para as semanas 3, 4 e 5 também. Então, considerando a expectativa de fechamento da semana em curso e mais essa revisão, pequena revisão que nós fizemos para as semanas do horizonte de previsão, nós temos agora uma nova expectativa de fechamento do mês de fevereiro, com um valor não muito diferente da nossa projeção inicial, variando apenas 0,9%. Passando agora para o subsistema Sul, com as mesmas considerações gráficas citadas anteriormente, essa semana, surpreendentemente, ela está fechando com um desvio bastante acentuado em relação à nossa projeção. Quando nós fechamos a previsão para o mês de fevereiro, nós tínhamos a sensibilidade na expectativa de um valor maior do que o observado em janeiro,
mas de acordo com o que a gente está observando nessa semana, essa previsão ela ficou até subestimada, né, dado a resposta que a gente vem tendo às temperaturas elevadas que vem ocorrendo durante a semana. Então, em função disso, nós fizemos um ajuste até bastante expressivo para as semanas à frente, né, em 7% em cada uma das semanas. E não só a expectativa de fechamento da semana, mas também esse ajuste para todas as semanas do horizonte de previsão, compõe hoje um valor da carga com uma variação de 7,1% em relação à nossa projeção inicial, que era de 13.378 e agora passa para 14.323, ou seja, uma revisão aí de cerca de 1.000 megawatts médios. Para o subsistema Nordeste, a semana em curso fechando um pouco abaixo da nossa projeção, em 2,4%, mas aqui muito em resposta aos efeitos relacionados à precipitação que vem acontecendo nas capitais, principalmente em Fortaleza, em função da atuação desse sistema, né, que nós citamos lá no início da apresentação. Como a expectativa é de manutenção desse comportamento, ou seja, de maiores totais de precipitação, principalmente em Fortaleza, nós fizemos também ajustes nas semanas 2 e 3 em relação às projeções realizadas no PMO. Para as semanas 4 e 5, nós mantivemos os valores anteriores, e isso hoje mostra para nós uma expectativa de fechamento do mês com um valor cerca de 1% abaixo da nossa projeção inicial. O subsistema Norte também com um desvio acentuado em relação à nossa previsão realizada no PMO, isso muito em resposta a alguma variação de consumidor livre, mas esse não foi o maior efeito observado no comportamento da carga da semana em curso, mas sim também os efeitos relacionados à precipitação na região como um todo. Então, Belém e São Luís, eles seguem influenciados por esse sistema, essa atuação, né, da zona de convergência intertropical, é o que se espera para a próxima semana também, e também tem uma forte influência aí da precipitação que vem ocorrendo em Manaus. Para a próxima semana, nós levamos em consideração esses efeitos também, dadas as sinalizações, e fizemos uma redução de 4,5% em relação à previsão realizada no PMO. As demais semanas, nós também fizemos algum ajuste, mas muito reduzido em relação à segunda semana operativa, reduzindo aí esses valores em 1,5%. Então, essas informações, elas revisam aí, né, a expectativa de fechamento do valor de fevereiro para uma projeção 2,7% abaixo do valor inicial realizado na revisão zero do mês de fevereiro. Aqui, contextualizando as informações, nós temos o Sistema Interligado Nacional. Em termos gerais, a semana em curso, ela também não fecha muito diferente da nossa projeção, apenas com uma variação de 1,1%, mas isso porque um subsistema acaba compensando o outro. A gente teve aí o Sudeste, aliás, o Sul, com um valor bastante acima da projeção, enquanto que outros subsistemas com valores abaixo da projeção. Então, em média, né, vendo o SIM como um todo, a gente tem uma variação pequena, e os ajustes feitos para as semanas do horizonte de previsão também, eles acabam sendo pequenos em termos de SIM, mas nós vimos também as considerações que foram feitas para cada um dos subsistemas nas apresentações anteriores. Então, hoje nós temos uma expectativa de fechamento da carga do Sistema Interligado Nacional com um valor 1,4% acima da nossa projeção inicial, então não muito diferente do que nós realizamos no PMO. Essas eram as informações relacionadas ao acompanhamento e às previsões de carga para o horizonte semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Luana. Obrigada. Obrigada a você, Marcela. A nossa terceira apresentação desse segundo bloco será feita pelo Lucas e será o assunto, né, tratará dos resultados do PMO. Por favor, Lucas. Oi, Luana, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa reunião semanal. Vou compartilhar a tela aqui para a gente dar sequência.
Bom, então, como a Nona disse, eu dou sequência na apresentação aqui, iniciando pelos resultados da revisão do PMO de fevereiro de 2023. Essa revisão ela abrange do dia 4 até o dia 10 de fevereiro. E antes de entrar diretamente nos resultados, eu trago aqui para vocês, né, para a ciência de todos, o que já foi publicado, né, na manhã de hoje, o informe de erro de número 002 de 2023, referente ao PMO de fevereiro. Esse informe de erro, ele se fez em função da inconsistência encontrada na utilização dos CVUs das usinas do Complexo Termoelétrico de Jorge Lacerda. E é importante também destacar que essa inconsistência ela já foi equalizada para essa revisão 1, então a partir da revisão 1 nós já temos a nova função de custo futuro do New Wave, já com os ajustes feitos, e também a revisão 1 é totalmente ajustada. Então esse informe de erro é referente apenas ao PMO de fevereiro, que foi realizado na semana passada. Esse informe de erro ele pode ser encontrado em 2 produtos, tanto no produto de informe de erros do PMO, no Sintegre, e também pode ser encontrado, como a gente traz aqui, né, um print na publicação do deck do valor esperado da revisão 1 do PMO de fevereiro. Agora sim, falando dos resultados dessa revisão, a gente mantém o CMO de todos os subsistemas zerados e equalizados entre si, e nessa revisão a gente verifica o atingimento do limite máximo de intercâmbio de energia entre os subsistemas norte e sudeste, que é aqui nas patamares de carga pesada e média, no bipolo, e também no limite FNS, nos patamares de carga pesada, média e leve. Nós temos um indicativo do Decomp de geração termoelétrica de aproximadamente 3.700 megawatts médios. Todo esse valor ele é composto decorrente da declaração de inflexibilidade dos agentes termoelétricos, e destacamos que é um valor que é revisto também na programação diária. Ainda falando um pouco sobre as termoelétricas, agora englobando mais as usinas AGNL, nós tivemos, né, a análise do comando de despacho antecipado das semanas do dia 8 de abril até o dia 14 de abril. Como a gente pode perceber aqui, o benefício GNL das 3 usinas que tem essa característica de GNL, que são Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1, estão zerados, e dessa forma não se configura o despacho antecipado por ordem de mérito dessas 3 usinas para a semana de 8 de abril a 14 de abril. Aqui a gente traz a evolução da energia armazenada dos subsistemas. A gente tem um comparativo aqui num tom mais claro o que foi visto nas revisões anteriores, e nesse caso na revisão 0, no PMO, e num tom mais escuro no gráfico a gente tem os valores e a evolução desta revisão. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste nós partimos de 70,9% nessa revisão, com uma expectativa de chegar em 76% ao fim do primeiro mês, 28 de fevereiro, e no segundo mês, onde nós temos a abertura em cenários, nós temos num cenário mais otimista o valor de 90,4% e num cenário mais pessimista 80,2%. No subsistema Sul nós partimos de 86,2%, expectativa de chegar em 86,3% ao fim do mês, então mantendo bem o seu nível, e uma maior disparidade no segundo mês, num cenário mais pessimista em 30,8% e num cenário mais otimista em 92,1%, sendo um valor esperado na casa de 80%. No subsistema Nordeste, nós partimos de 75,3%, chegando ao fim do mês em 83,2%, então um leve aumento, e nós temos uma variação do segundo mês, indo de 61,6% do cenário mais pessimista até 92,2% no cenário mais otimista, que também está muito próximo do valor esperado para esse final do segundo mês, em 91,4%. E no subsistema Norte, nós partimos de 90,4%, nós temos uma operação que a gente já vem notando em algumas revisões também, durante o PMO de janeiro, já foi possível verificar, onde a gente tem um depressionamento acentuado no primeiro mês, por conta de um bom volume de ENA no segundo mês, e a gente pode perceber aqui que nós temos em todos os cenários uma expectativa de chegar em 100% ao fim do segundo mês desse subsistema.
Então, nós partimos de 90,4% e uma previsão aqui de 71,7% ao fim do primeiro mês. Nós recebemos para importação de energia nesta próxima semana operativa apenas a oferta do Uruguai, que foi feita através da BTG Pactual. É uma oferta que está dividida em 6 blocos, que totalizam 250 megawatts médios. Os 4 primeiros blocos possuem 50 megawatts médios e os 2 últimos blocos possuem 25 megawatts médios. Nós temos uma variação do valor de R$ 518 por megawatt-hora até R$ 2.514 por megawatt-hora desses blocos. E nós trazemos também aqui a variação dos valores dos blocos em referência à última semana operativa, a última oferta que foi recebida. Agora eu já vou dar sequência na apresentação das intervenções energéticas relevantes. Então, sempre lembrando que a gente traz aqui para vocês as intervenções de grande porte, em dias de grande porte, ou que alterem algum limite sistêmico. Então, para a próxima semana operativa, que vai, como eu disse inicialmente, do dia 4 ao dia 10 de fevereiro, nós temos aqui para o subsistema Sudeste Centro-Oeste uma manutenção preventiva no anel coletor da UG12 de Porto Primavera, que está programada para os dias 9 e 10 de fevereiro. Na UG2 de Irapé, nós temos uma manutenção preventiva no anel coletor e nas escovas, que está programada para o próximo dia 7 de fevereiro. E na UG1 do setor de 60 Hz de Itaipu, nós temos uma manutenção preventiva que está programada de 6 de fevereiro até 17 de fevereiro. Ainda no subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos uma manutenção preventiva periódica no transformador da UG8 de Ilha Solteira, que vai do período do dia 6 de fevereiro até o dia 13 de fevereiro. Para a GPA, nós temos 2 manutenções. Na UG7, uma manutenção corretiva programada, que está para o dia 6 de fevereiro, e na UG9, uma manutenção preventiva, que está programada para o dia 9 de fevereiro. Também no dia 9 de fevereiro, nós temos uma manutenção preventiva na UG3 de Chavantes, da UHE Chavantes. No subsistema Sul, nós temos a limpeza das grades, que está programada do dia 4 ao dia 14 de fevereiro, na usina de Governador José Richa. No subsistema Norte, nós temos uma manutenção preventiva do dia 6 de fevereiro ao dia 25 de março, na UG8 da usina de Tucuruí. E no subsistema Nordeste, nós temos para o G6 de Paulo Afonso IV, a manutenção corretiva programada do dia 7 de fevereiro até o dia 16 de fevereiro. Com isso, Luana, eu devolvo para você e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Perfeito, Lucas, obrigada. Nós vamos agora para o intervalo e em 5 minutos voltamos com as respostas às perguntas feitas pelo chat. Obrigada. Boa tarde mais uma vez, estamos retomando, né, para as apresentações do terceiro bloco da nossa reunião semanal da programação, mas antes eu vou só responder uma pergunta, né, eu vou ler e responder uma pergunta feita pela Ariane, Trader, né, Comercialização. Deixa eu colocar para cá para ficar olhando para vocês. Boa tarde, qual seria o motivo do divertimento da UHE Itaparica na bacia do Rio São Francisco, que ocorre desde 9 de fevereiro, segundo o IPDO? Pergunto, pois, pelo informe diário de cheia no São Francisco, o volume de espera dessa usina é 54,99 e atualmente, segundo o IPDO, o reservatório encontra-se com 38,72, bem abaixo do volume de espera citado. Pronto, essa era a pergunta feita para a Ariane e eu vou responder ela. Ariane, o que acontece? A bacia do São Francisco, como você bem falou, ela se encontra na situação de cheias, né? Então, a definição da defluência que a gente faz, né, nessa situação, né, é baseada principalmente, né, no armazenamento do reservatório de Sobradinho, né, que inclusive revisamos essa semana, né, partindo para o reenchimento, né, em função das condições hidrometeorológicas da bacia. O documento de regra do São Francisco nos permite fazer essa revisão de volume de espera, ok? E aí, feito essa ponderação, né, a defluência total na bacia é feita, definida, né, no caso, estava 4.000 metros cúbicos por segundo, e atualmente a gente está no processo de redução, visando esse reenchimento. Definir essa defluência total, a defluência de Itaparica, né, o que vai ser vertido é feito em função de um rateio, né? Esse rateio é observado em função da disponibilidade, né, de recursos em outros subsistemas, né, em outras bacias. Okay? Então, definido a defluência total, a programação energética define quanto consegue ser gerado, né? E o restante a gente tem que verter, ok? Então, independente do aproveitamento estar
próximo, né, do volume de espera, né, está abaixo do volume de espera, a situação da bacia do Rio São Francisco é olhada estruturalmente, principalmente com base no reservatório de Sobradinho, né? E aí, André, também, se quiser fazer alguma complementação, André, sobre os critérios desse rateio, fique à vontade. Não, é isso mesmo, Luana. A gente tem que fazer esse rateio com todas as usinas que estão vertendo, né? E aí, conforme você explicou, tem essa questão toda também em Itaparica. Tá bom, perfeito. Obrigada, André. A gente fica à disposição, qualquer outra questão. As próximas apresentações desse terceiro bloco, né, serão feitas, a primeira, né, será feita pela Blenda e tratará, né, sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Blenda. Obrigada, Luana. Boa tarde a todos. Só um minutinho para eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas para a próxima semana operativa. Então, a primeira intervenção vai ser um desligamento na linha de 500 kV Sobradinho, São João do Piauí, circuito 2, né, que fica na área norte-nordeste. Ela vai acontecer das 8h30 às 12h30 de amanhã, né, dia 4/2, sábado. O serviço que eles vão fazer é troca, né, de fases de um banco de reatores, e devido a essa intervenção, a gente vai ter limitações aí em alguns fluxos, né, restrições, que são fluxo Nordeste-Norte, que vai ficar limitado a 4.000 megawatts, fluxo Norte-Nordeste, que também vai ficar limitado a 4.000 megawatts, e o fluxo Nordeste-Sudeste, que vai ficar limitado a 6.000 megawatts, nesse período da intervenção. A próxima, na área Norte-Nordeste, é o desligamento da linha Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, circuito 2, que vai acontecer de meia-noite do dia 5, né, domingo, às 7 da manhã do dia 6, segunda-feira. O serviço é substituição de conjuntos de contatos de seccionadora e as restrições que essa intervenção vai impor ao sistema são no fluxo Nordeste-Norte, que vai ficar limitado a 3.700 megawatts, fluxo Norte-Nordeste limitado a 4.000 megawatts e fluxo Nordeste-Sudeste limitado a 6.500 megawatts. Na área Sul-Sudeste, vai ter um conjunto de intervenções, que é esse slide, os próximos 2 slides, que é o desligamento da linha de 765 Itaiporã-Itaberá, circuito 3. Então, a primeira intervenção desse conjunto vai desligar a linha e a barra B de 765 de Itaiporã. Isso vai acontecer no dia 7 de fevereiro, na próxima terça-feira, das 7h15 às 16h45. Então, esse serviço é referente a manutenções preventivas em Itaiporã. E durante a intervenção, o sistema vai ser submetido a essas restrições, né? Então, vai acontecer uma redução de 2.000 megawatts nos limites de recebimento pela região Sudeste e 500 megawatts nos limites de recebimento pela região Sul. E aí, a próxima intervenção desse mesmo conjunto é só o desligamento da linha Itaiporã-Itaberá C3, mesma linha, mas dessa vez sem barras, que vai acontecer nos dias 7 e 8, então próximas terça e quarta, das 7h15 às 16h45, são manutenções preventivas tanto em Itaiporã quanto em Itaberá, e são as mesmas restrições, né, na RSE e a RSU. E a última intervenção desse conjunto vai desligar a linha de 765 Itaiporã-Itaberá, circuito 3, e a barra A de Itaberá, né, de 765 de Itaberá. São manutenções preventivas em Itaberá, vai acontecer na quarta-feira, dia 8, né, de 7h15 às 16h45, e as restrições impostas ao sistema, né, são as mesmas restrições das outras intervenções, em RSE e RSU.
só isso. Obrigada, Luana. Volto a palavra para você. Obrigada, Blinda. Agora Andréia vai falar sobre política operativa. Por favor, Andréia. Oi, boa tarde a todos. Vou preparar aqui a apresentação. Já estão vendo? Já. Me organizar. Bom, então, uma boa tarde para todos. Nós vamos falar agora sobre a política operativa da semana de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, né, abordando, então, o acompanhamento do DCEM na programação diária. Bom, nesse primeiro slide eu trago um informe de erro para os senhores, que, de acordo com o artigo 5º da outorga de 1815, de 2020, temos que as condições de operação do reservatório da usina de Pimental devem ser definidas e fiscalizadas pela ANA, né, em articulações com a ANS, devendo respeitar as condições de vazões médias mensais a serem mantidas no trecho de vazão reduzida, TVR, e nessa condição deve-se considerar, através do FSAR 3.571, de vazão defluente mínima para a usina de Pimental, um valor ajustado mensalmente, em conformidade com o hidrograma B, vigente em 2023. E esse valor para fevereiro seria de 1.600 metros cúbicos por segundo. Contudo, nos dados publicados para os dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro, acabou se considerando de uma forma equivocada, né, para os dias 1 e até 3, o valor de 1.100 metros cúbicos por segundo, referente ao mês de janeiro. Todavia, o ajuste descrito foi considerado no modelo DCEM a partir do DEC de 3 de fevereiro. Uma ressalva aqui no informe de erro. Bom, no próximo slide, a gente tem comparações de resultado, né, do DCEM, uma análise gráfica comparativa do CMO, do DCEM com o DECOMP, ressaltando para os senhores que no dia 30 de janeiro não tivemos a convergência do modelo DCEM, tá, em tempo hábil de publicação. Então, dessa forma, fazendo uma análise apenas para os demais dias da semana operativa em questão, notamos que os valores são nulos, né? Seguindo agora para o próximo slide, é apresentado, então, o CMO por barra durante uma meia hora. A data escolhida foi o dia 3 de fevereiro, patamar das 20 horas. Destacamos que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas nesse gráfico e observa-se também uma equalização em todos os subsistemas com relação ao CMO. No slide 75, agora é apresentado, então, o valor do CMO por barra nos 4 subsistemas para esse dia 3 de fevereiro, né, e conforme a gente pode verificar, em todos os subsistemas, os valores CMO nessa semana, esse 3 de fevereiro, não apresentaram dispersão de resultados ou outlines. Os 2 próximos slides agora, eles se referem a uma comparação de resultados DCEM PDP. Vamos começar com os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Primeiro aqui nesse slide do Sudeste e Centro-Oeste, temos um comparativo fazendo menção tanto na parte hidráulica quanto térmica, com a ressalva que no dia 30, conforme já foi mencionado, não houve a publicação do DCEM, né? Na parte hidráulica, a gente observa que foram necessários ajustes na fase de PDP para a compatibilização da política operativa, né, devido ao fechamento de balanço, ajuste de unit commitment hidráulico e rateio de vertimento turbinável. Para a geração térmica, as diferenças verificadas já se devem à função de declaração de inflexibilidade na fase do PDP.
No próximo slide, agora sim, referente ao subsistema sul, temos também essa comparação de geração hidráulica e térmica. Na parte de geração hidráulica, os desvios se justificam pela necessidade de ajustes na fase do PDP, de compatibilização de diretriz com política operativa e rateio de divertimento, para os dias de 28 até o 30. Já para o dia 31, os vertedouros das bacias, tanto do Uruguai quanto do Iguaçu, foram fechados. Bom, com relação à parte térmica, as diferenças de PDP e DECEM se devem à declaração também de inflexibilidade, conforme o subsistema Sudeste. Para o subsistema Nordeste, notamos que, na parte hidráulica, foram necessários ajustes na fase de PDP para a compatibilização de política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco e também para o rateio de vertida turbinada. Na parte de térmica, novamente, as diferenças se devem em função da declaração de inflexibilidade na fase de PDP. Finalizando essa parte de comparação de resultados desse PDP com o subsistema Norte, notamos que na parte hidráulica, as diferenças são resultado de ajustes necessários para a compatibilização da política operativa, ajustes de unit commitment e também com relação ao rateio de divertimento turbinado. E da mesma forma, para os demais subsistemas, a geração térmica precisou ser ajustada na fase PDP devido à declaração de inflexibilidades. Bom, passando agora para esse próximo slide, onde é apresentado aos senhores um quadro de resultado da geração térmica média semanal e as respectivas titulações de cada megawatt despachado. Observamos que nessa semana operativa tivemos um total de aproximadamente 4,3 gigawatts médios de geração térmica e que esse despacho por inflexibilidade se deve 100% por inflexibilidade. No próximo slide, tem uma comparação do intercâmbio internacional, que só ocorreu para o sistema argentino. Os senhores podem verificar que nessa semana operativa houve exportação comercial de energia por usinas hidrelétricas com energia vertida turbinável, AVT. Para o sistema do Uruguai, não tivemos nem exportação nem importação de energia. Nos próximos 2 slides, temos então agora a comparação de resultados, conjunto de gráficos que vão mostrar as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana de 8 de janeiro a 3 de fevereiro. Começamos aqui pelo subsistema Sudeste, que apresenta um perfil de importação líquida. O principal responsável pela modulação seria o atendimento à carga, e a geração hidráulica. Com relação ao subsistema Sul, houve importação de energia em todos os patamares e uma modulação de geração conforme o perfil do subsistema, da carga do subsistema. Bom, houve exportação comercial de EVT com a Argentina, conforme já mencionado. Próximo slide, temos a apresentação dos resultados tanto para o Nordeste quanto para o Norte. Iniciando pelo Nordeste, observa-se uma utilização do recurso da bacia de São Francisco para controle de nível e atendimento de carga do SIM, respeitando tanto as restrições hidráulicas quanto elétricas, e também foram notados montantes expressivos de geração eólica, aproximadamente 9 gigawatts médios nessa semana operativa. Com relação ao subsistema Norte, uma característica de ser um subsistema exportador de energia nessa semana em todos os patamares de carga, disponibilidades energéticas exploradas para todos os períodos. No próximo slide, já é apresentado para os senhores um balanço de médio semanal da programação. Como destaque, podemos dizer que a carga da média do SIM foi em torno de 74,6 gigawatts médios,
Isso representa um aumento de 1,8 gigawatts médio em relação à semana anterior. A geração eólica, conforme já mencionado, de 9,2 gigawatts médios na região Nordeste, que significa um de 5,1 gigawatts médios em comparação à semana anterior. Na região Sul, tivemos uma característica de um perfil importador de energia, com um montante de aproximadamente 7,4 gigawatts médios, e conforme também já mencionado, a caracterização de exportação comercial de energia com a Argentina, de aproximadamente 1,4 gigawatts médios, exportação dos bipolos do Madeira em torno de 2,7 megawatts médios e os bipolos de Xingu 7,7 gigawatts médios. E, por fim, a geração de Itaipu em aproximadamente 6,4 gigawatts médios, sem muita alteração quando comparado com a semana anterior. Bom, para finalizar a minha apresentação, trouxe nesse último slide agora uma perspectiva da política operativa para a próxima semana, de 4 de fevereiro a 10 de fevereiro. Notamos que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, iremos continuar explorando a geração hidráulica, visando a recuperação dos armazenamentos no Paranaíba, uma operação para controle de cheias nas usinas do Rio Grande, Tietê, Paraná e Paranapanema e também Itaipu, se mantendo conforme a semana operativa anterior. Atenção nas cotas das usinas das bacias do Paranapanema e Tietê. Com relação ao subsistema Sul, a geração hidráulica reduzida para manutenção de defluências mínimas nas bacias do Jacuí, bacias do Uruguai e Iguaçu, com geração para controle de nível, coordenação de cascata. No Nordeste, a operação para controle de cheias na bacia do São Francisco e vertimento nas demais bacias para controle de nível. E o Norte, continuando a exploração de geração, avaliando os limites de transmissão, uma operação para controle de cheias de usinas do Tocantins também, exceto Serra da Mesa, Canada Brava, São Salvador e Xingu. Dessa forma, eu encerro a minha apresentação, volto a palavra para você, Luana, agradeço a todos, uma boa tarde. Obrigada, Andréa. Nós vamos agora para o nosso intervalo de 5 minutos, já voltamos com as respostas, as perguntas feitas pelo nosso chat. Obrigada. Boa tarde mais uma vez. Antes de fazer o encerramento e a resposta à pergunta, as demais perguntas, dúvidas que vocês tenham, estão sempre disponíveis através do nosso site, então é só mandar uma mensagem para a gente, que a gente sempre responde. Tem mais uma pergunta aqui da Ariane, Trader, comercialização, Curitiba. Ela pergunta: Luana, Andréa, agradeço a explicação anterior. Deixa eu trazer para cá para ficar olhando para vocês. Agradeço a explicação anterior, mas ainda fiquei com a seguinte dúvida. Entendo que seja feito o rateio dos vertimentos nas usinas de São Francisco, mas como o armazenamento de Itaparica ainda está bem baixo do seu volume de espera, em termos operativos, não seria melhor replecionar o reservatório, citado? E aí, Ariane, te respondo. A operação do reservatório Itaparica, aquele trecho ali Sobradinho Itaparica é muito nervoso. Então, essa época do ano, até abril mais ou menos, a gente é sujeito a incrementais de porte, que podem vir a acontecer sem grande previsibilidade. A previsão a Sobradinho é bem mais fácil, em função da antecedência que a gente tem no reservatório. Então, a gente controla a vazão do Poço São Francisco e faz a previsão ao reservatório Sobradinho. Mas Itaparica não, é um trecho bem mais nervoso, E por conta disso, trabalhar topado, vamos falar assim, no volume de espera, de 55%, 56%, a gente entende que não é a melhor operação possível. Atualmente, no reservatório Itaparica, a gente tem essa limitação de 55%, 56%, do volume de espera, 55% alguma coisa, e temos também a limitação de mínimo de 30%. E o que a gente faz nessa época do ano? A gente trabalha nessa faixa, entre 30% e 55%. Um número que a gente visa, muito boa parte do tempo a gente está nesse, em torno de 40% a 42%. A gente acha que é um número ótimo. Então, o critério de rateio, ele não olha esse volume de espera, essa relação do volume de espera. Só pode entrar no critério de rateio
se estiver próximo do volume de espera. Não, não é assim, né? A gente, o que é feito é olhando em termos estruturais, né? A bacia do Rio São Francisco está num momento de cheia, né? As outras bacias também, né? Então, o Tocantins também está com muita disponibilidade, o Xingu. Então, a gente, para definir esse critério, é olhar o sistema como um todo, e não apenas essa relação, se está próximo do volume de espera, né? A gente, por exemplo, Boa Esperança também, é um outro aproveitamento que também, né, está vertendo, e também tem um pouquinho de distância em relação ao seu volume de espera, ok? E aí, essa definição dos 40 e alguma coisa, né, 40 e pouco por cento, né, 42, 43 que a gente tem mantido, né, atualmente, inclusive agora na operação que a gente está reduzindo a defluência de Xingó e Sobradinho, a gente está dando essa defasagem, né, nessa defluência, justamente para colocar um pouquinho mais de água dentro da Taparica, né, deixar em torno de 42%, visando isso, né, essa questão da segurança. Tá? Então, 55 é o nosso limite, mas ficar em 55 nessa época do ano é realmente muito arriscado, né, em função da baixa previsibilidade que a gente tem no trecho. Ok? Fico à disposição, espero que tenha respondido sua pergunta, e qualquer coisa eu fico à disposição pelo Fale Conosco também, ok? Só mandar uma pergunta, qualquer coisa. E aí, antes de fazer o fechamento, agradeço, né, fazendo o fechamento, né, agradeço a participação de todos, e desejo a todos também mais um excelente final de semana. Até a próxima semana, e obrigada.